Olá, tudo bem? Vamos lá. Hoje nós vamos aprender a variação linguística. O que quer dizer isso? Vamos entender palavra por palavra primeiro? Variação. O que quer dizer uma variação? É que tem vários, certo? Então aqui eu já sei que é vários. Vários o quê? Linguística vem do quê? Da linguagem, né? Então existem várias o quê? Linguagens. O que seria isso? A gente analisa através da nossa fala, que a gente pode ter vários tipos de modo de falar, de se expressar, dependendo de alguns fatores, dependendo de algumas situações, o nosso jeito de falar, ele vai variando. E não tem como a gente dizer que um jeito é certo, o outro é errado. A gente, dentro da língua portuguesa, a gente não classifica assim, ó, você fala errado, você fala certo. Não é assim. Como a gente usa esse critério para dizer se não está adequada, não está certa ou se está errada? Depende da situação. Então, você analisa a situação. Dentro da situação, possa ser que aquela pessoa está falando, né, tá coincidindo com o modo daquele grupo, daquela característica, tá? Vamos ver esses fatores. O que faz uma língua variar, tá? Uma linguagem variar. Vamos ver aqui. Regionais. Então, a gente tem aqui que cada região, por exemplo, do Brasil, pode ter uma linguagem diferente. Então, se você vai, por exemplo, regionais. Você tem diferentes lugares do Brasil, tem maneiras diferentes de falar, que são os famosos sotaques, né? Então, por exemplo, você vai no Nordeste e você ouve alguém falando, oxente, vixe mainha, ó. Então, esse modo de falar tá errado? Eu posso virar para essa pessoa e falar, nossa, ela não sabe português, olha como ela fala. Não, ela tá falando de acordo com a região onde ela nasceu, né, onde ela cresceu, o modo de falar lá, né? Então, a gente tem lá o pessoal de Minas que fala, uai, só. Não tá certo, não tá errado. É o modo deles falarem, ok? Então, a gente também pode ter que a linguagem pode variar de acordo com o sexo. Se a menina pode ser que fale de um jeito, o menino tem um vocabulário, uma linguagem diferente da menina. A questão da idade, né? Então, se é uma criança, ela fala de um jeito. Agora, o adulto, imagina um adulto falando igual criança, né? Então, a linguagem muda de acordo com a idade, tá bom? A maneira de se expressar. Classe social. Então, por exemplo, você tem ali um morador de rua e você tem ali uma pessoa que tem, grande poder aquisitivo, né? Tem bastante dinheiro, é um advogado. Você acha que eles vão falar do mesmo jeito? Não, porque o contexto social que eles vivem são diferentes. Um advogado está constantemente em contato com juízes, com outros advogados. Um morador de rua, por sua vez, né, ou uma pessoa que nunca teve contato com essas outras esferas da sociedade, às vezes nem é alfabetizado, nem teve acesso à educação, ele vai ter uma linguagem diferente, né? Às vezes vai usar palavras erradas, palavras no sentido de falar, né, não saber pronunciar certo, né, às vezes vai usar bastante gírias, né, qual é meu? Pô, vai usar gírias, não tá errado pela situação que ele se encontra, tá? Agora eu não posso pegar essa linguagem e colocar numa redação, porque a redação, ela exige um tipo específico de linguagem, que a gente já vai ver. E agora a gente tem o grau de formalidade. O que quer dizer isso? Tem dois tipos, formal e informal. Então, a redação, como eu acabei de falar, a redação, ela é o quê? Formal, tá bom? Então, ela exige que você fale de forma formal, sem gírias,
né, sem expressões da fala. Então, você vai falar de acordo com a norma culta, tá? Também pode ser que receba você encontre também com esse outro nome, norma culta. Ou também vai dizer assim, padrão. Então, norma culta, padrão e formal são a mesma coisa. Por que padrão? Porque é um padrão da língua portuguesa é que você obedeça, né? A ordem gramatical, o ponto, a vírgula, né? As coerências das palavras umas com as outras, que é o que a gente aprende, né? E norma culta é também a mesma coisa, você usar esse padrão, tá bom? Então, para uma redação, para um concurso, para uma entrevista, você sempre opta pelo quê? Pela forma formal, a maneira mais correta da fala e da escrita. E o informal, o que quer dizer esse in aqui na frente? Vamos lá. Esse in aqui quer dizer o quê? Quer dizer não. Então, se o formal é a maneira padrão de se falar, né, de se escrever em língua portuguesa, o formal não é o padrão. Então, dentro do informal você vai encontrar as gírias, né, as variações de maneira geral. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos colocar aí que você está diante do seu chefe. Você vai usar o formal ou o informal para falar com ele? Você vai chegar para ele e vai falar, qual é? Vai me dar aquele aumento? Não. Senhor, gostaria de conversar com você a respeito daquele aumento que você havia mencionado. Olha a diferença. Agora, se eu estou falando com a minha mãe, com um amigo, né, eu estou almoçando com a minha família, eu preciso falar toda formal, né? Eu posso falar de maneira descontraída. Gente, eu tenho uma notícia para dar. Eu voltei aos meus estudos, eu vou passar nessa prova. Então, olha só, eu estou usando gente, não estou usando senhor. É uma maneira informal, descontraída, porque a situação me permite, porque eu estou diante da minha família, dos meus amigos, do meu grupo, né, que eu me relaciono, tá bom? Então, sempre analise a situação. Mediante cada situação, a gente vai ter uma variedade. Como isso vai ser cobrado na prova? Ele pode ser que ele te dê um texto, né, e ele peça para você analisar qual é o tipo de variação que está ocorrendo ali. Ou ele pode te perguntar se aquele texto é formal ou informal, ou se está de acordo com a norma culta. Grava esses dois nomes aqui, ó, porque nem sempre aparece formal. Às vezes vai aparecer norma culta, padrão, ok? A gente vai ter a nossa lista de exercícios para você poder ver melhor como vai ser cobrado e o que você realmente vai precisar saber dentro de variações linguísticas, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, só entrar em contato.